Fala galera, tudo bem? Hoje a gente está aqui para fazer aquela poligonal com reinteração, tá certo? A gente já colocou os 4 pontos igual vocês viram no vídeo anterior. E hoje estamos aqui para ensinar e mostrar como que é feita essa reinteração de ângulo e fazer conferência e fechamento da poligonal em campo, beleza? Vem comigo. Equipamento gerado no norte, tá? Eu vou colocar as informações no equipamento. Vou conectar primeiramente com o equipamento no Bluetooth. Aí após conectado aqui agora eu vou pegar e vou informar a minha poligonal aqui, certo? Eu vou informar os pontos que eu estou estacionado e onde eu vou dar ré. Ele está conectando com o aparelho. Eu vou falar aqui que eu vou estacionar no E1, tá? Primeiramente, certo? Eu estou com uma altura aqui, a colinha aqui está 1.458, a altura do aparelho. 1.458, certo? E a visada atrás, eu vou dar uma visada no norte, tá? Vou zerar meu equipamento no norte e vou deixar uma visada atrás aqui de 1.515. Estou com uma colinha bem ali no chão ali, 1.515, certo? E vou dar uma visada atrás, falar para ele calcular esse azimuth, tá certo? Vou orientar o equipamento. Vou orientar o equipamento. Orientando, vou dar um play aqui e a visada para frente vai ser 1.6, tá? Então vamos lá. Agora o que eu vou fazer? Eu vou calcular a primeira coordenada, porque eu tenho que ter 2 pontos conhecidos, tá? A primeira coordenada de ré, daqui eu já tenho 5.000, 2.500. E aquela coordenada lá, eu vou calcular ela agora para a gente conseguir fazer a verificação e ajustamento em campo quando chegar no último ponto meu lá, tá certo? Então agora eu vou visar lá, ele vai chamar E0, vou visar lá embaixo. Eu estou com um ponto lá embaixo. Ponto lá embaixo, vou dar ré no E0, certo? Então vou falar que lá é o ponto E0, tá certo? A altura lá vai ser, eu tenho aqui uma colinha, tá 1.515 lá, tá certo? E eu tô com uma altura, deixa eu só voltar aqui pessoal, que eu acho que eu armazenar o ponto, vai conectar. Certo? Lá vai ser o E0, vou colocar aquele ponto, vai chamar E0, tá? Vai chamar STA, né? Vai ser eu colocar um código chamado STA, e a altura lá ele tá 1.515. Vou centrar o aparelho lá na minha ré no E0, já está centrado, e vou fazer a leitura, tá? Ele já gravou esse ponto lá para mim, agora está gravado. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou começar a fazer a poligonal. Vou sair desse comando. Vou aqui em conjunto de coleção, ele vai conectar novamente com a estação. Vou falar que está no E0, agora eu vou dar ré no E0, certo? A visada atrás é 1.515, certo? E vou orientar e ler lá novamente. Vou orientar e ler. Vou dar play. Aí ele fala para introduzir o próximo ponto que vai ser o E1. O E1. Aí ele fala para mim dar uma visada no ponto E1, que é aquele ponto lá embaixo lá, certo? Dá um zoom aqui agora. Vou dar uma visada lá. E vou fazer a visada. Faço a leitura lá embaixo. Ele vai ler. Agora aqui na tela ele pede uma visada em vértice na avante. Então eu vou tombar a luneta, certo? E vou virar o equipamento para lá agora. Novamente no ponto. Tá no ponto E1, tá? Agora com a luneta invertida. Vou levar para o ponto. Bem no centro. Vou fazer a leitura. E agora ele fala para mim voltar no 0 com a luneta invertida. Vou voltar no 0 com a luneta invertida. Vou voltar no 0 com a luneta invertida, certo? Vou soltar aqui agora. Vou centrar o equipamento lá agora no E0 com a luneta invertida, certo? Pode estar aqui. Agora eu vou ajustar bem no centro novamente. Ajustei no centro novamente, vou fazer a leitura.
Aí aqui na tela ele já me mostra aqui, pessoal, ele já me mostra a diferença de erro. Ó, tive um erro ali de 12 segundos e 9 milímetros de um ponto para outro, tá certo? Em relação ao avante e a ré. Eu vou dar um play, tá? E vou salvar. Vai chamar como E2, certo? Beleza? Fez aí. Agora vamos para o próximo ponto. Olá pessoal, tudo bem? Agora a gente vai dar continuidade no próximo ponto aqui. Olha lá, vou colocar a colinha aqui para não poder enxergar. Bom, agora a gente vai estacionar lá no E2, certo? A altura do aparelho eu já coloquei 1.619, certo? Vou dar ré lá no E1, tá certo? E a altura do prisma lá tá 1.402, certo? Vou dar uma visada atrás. Eu vou orientar o equipamento lá no E0, lá em cima no E0. Vou centrar o aparelho lá com a visada normal, bem no centro do equipamento, beleza? E vou orientar e ler. Aí, ele já me deu o resultado daqui para lá. Subir de novo um pouquinho, vou orientar e ler de novo. Certo? E agora eu vou visar o nosso E3. Vou lá pro E3, tá? Vou visar lá no E3. Visar o E3. E vou fazer a leitura. A altura do prisma lá é 1.465 e vou fazer a leitura. Fez a leitura, agora ele fala para mim tombar a luneta, certo? E ajustar lá. Vou ajustar lá agora, tá? Exatamente lá onde a gente precisa agora, lá no ponto. Vou travar os calantes aqui. Vou centrar o equipamento. Isso tá no centro. E agora vou fazer a leitura com ela invertida, com a luneta invertida. Agora aqui na tela ele pede para mim fazer a invertida lá no meu E1, tá? Com a luneta invertida. Vou soltar o calante. Vou centrar no meio do equipamento certinho lá em cima. Vou ajustar para o centro. E vou fazer a leitura. Aí ele já me dá o resultado daquele setor. Eu errei 5 segundos, tá? E teve um erro de 5 milímetros e uma diferença vertical de 1 centímetro, tá certo? Mas isso depois que a gente compensar aqui, a gente já vai ajustar tudo isso aí, beleza? Vamos pro próximo agora. Vamos lá. Agora a gente está no terceiro ponto nosso, tá? A gente está no E3, agora eu vou dar ré lá no E2 e vou abrir pro E0, tá certo? Então vamos começar aqui. Bom, então vou colocar aqui na coletora que eu estou estacionado no E3. Ver minha colinha ali, eu estou na altura do aparelho 1.512, tá? Vou dar ré lá no meu E2 e vou abrir para o meu E0 e lá vai estar
1,568 a altura do prisma. Certo? Vou dar a visada atrás. E vou orientar o equipamento lá na minha E2, tá? Para depois abrir para nossa E0. Fazer a leitura, orientar e ler. Coleção, entrar aqui no conjunto coleção, E3,512, visada atrás, vou orientar e ler, agora eu vou abrir para o E0, ok? Vou abrir para o E0. Vou abrir ainda sem a visada estar invertida, tá? Vou abrir para o E0. Vou centrar lá no meio, certinho. Vou levar centro do prisma, bem certinho. Aí, beleza. É o E0, vou dar Enter. E vou falar que a altura lá no E0 é 1,478. E vou fazer a leitura. Fez a leitura normal. A gente vai inverter a luneta, tá? Invertemos a luneta. Viramos o equipamento lá. E agora eu vou centrar o equipamento lá na visada avante E0, tá? Vou fazer aqui certinho. E vou agora descer. Vou um pouquinho pra cá. Vou ler a visada E0 que eu fiz agora, que é uma avante, com a luneta invertida. E agora ele pede para me dar uma visada ré invertida, com a luneta ainda invertida, lá no E2. Vou usar lá no E2 agora. Ajustar o aparelho aqui no centro, vamos descer a luneta vertical e vou fazer a leitura. Feito isso, ele já me dá a diferença, tá vendo? Teve um erro lá de 13 segundos e um erro horizontal de 2 milímetros, tá certo? Vou dar um play. E vamos sair daqui, vamos para o último ponto e fechar a nossa poligonal. Bom pessoal, a gente chegou no último ponto no E0 e vamos dar a última visada lá para o E1 e ver qual que foi o nosso fechamento da poligonal. Espero que tenha sido bom o fechamento, né? Então vamos lá, agora eu vou estacionar aqui no meu E0. A altura do aparelho meu aqui é 1,528, tá certo? Vou visar o meu E1, tá certo? Vou visar o meu E1 e a altura do prisma lá, não, no meu E3, quer dizer, desculpa, meu E3. Meu E3 e a altura do prisma lá é 1,463.
1.463. E vamos fazer a visada lá. Então, vou ligar o equipamento. Beleza, pessoal. Agora vamos em levantamento. Eu vou aqui em coleção de conjunto de coleção. Ele vai conectar novamente com o equipamento, né? A gente vai dar visada no último ponto do E0 para o E1 para a gente fechar a poligonal e ver quanto deu. Estou estacionado no E0 e estou numa altura de aparelho de 1.528. Vou dar uma visada no E3, uma visada ré, que está na altura de 1.463. Vou dar uma visada atrás e vou orientar ele. Vou cancelar aqui. Vou orientar ele. Vamos lá. Vamos orientar lá novamente. Trazer para o centro bem certinho. Vou centrar bem lá no centro do prisma, tá certo? E vou orientar e ler. Vou dar um play. Agora ela vai chamar E1, certo? Certo? E lá a altura do prisma lá tá 1.435. Isso, 1.435. Vou digitar aqui 1.435, tá certo? Vou visar uma luneta ainda não invertida, tá certo? A luneta direta, tá? Vou colocar lá no ponto lá. Vamos trazer aqui com a altura certinho. Vou trazer para o meio. E vou fazer a leitura direta. Agora ele pede para mim inverter a luneta e reler avante, tá certo? Vou inverter a luneta e vou ler avante, certo? Agora vou subir a luneta minha lá certinho. Vou centrar lá no meu E1, no meio. Vou descer a minha luneta pro centro do prisma e vou fazer a leitura. Agora aqui ele pede para mim com a luneta invertida ler a minha ré, que é o ponto E3, certo? Vou colocar lá agora. Vou soltar aqui um pouquinho e vou trazer. Agora vou levar lá para o meio certinho. Foco, certo? Vou trazer aqui pro meio. Isso. E agora vou levar o centro do prisma. Centrou e vou fazer a luneta. Fez a leitura, pessoal, ele já me deu a diferença angular, 5 milímetros de erro, um segundo de erro aqui, dessas visadas aqui. Vou dar play, certo? Vou colocar aqui como vai chamar STA. Aí, pessoal, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou calcular a poligonal aqui para mim ver o fechamento que está dando aqui em campo. Eu não preciso voltar lá para o escritório, certo? Vou sair daqui agora, vou em arquivos aqui, dados puros, vou processar sem ajuste, não vou ajustar em campo ainda, tá certo? Eu estou estacionado no E1, ponto final é o E1, certo? Vou dar play, certo? O relatório de fechamento vai ser a partir do E1, certo? E vou pedir para ele calcular. Olha lá, pessoal, fechamento, ó. A gente errou em norte 4 milímetros, 3 milímetros em este, erro vertical de 2 centímetros, certo? Erro horizontal de 5 milímetros, tá certo? E tivemos um fechamento de 1 para 127,044 mil. Então é um ótimo fechamento, você não precisa nem compensar a poligonal. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de clicar no sininho e se inscrevendo no canal do Marcelo Ragola. Lá vocês vão ter várias dicas de topografia que vai ajudar muito vocês no dia a dia. Vou passar um pouco do que eu sei, que eu já estou ficando um pouco velhinho. Um abraço, até mais!